Luiz de Albuquerque Filho, nome artístico Aurélio Filho. Sou natural de Campina Grande, na Paraíba. Descobri através de outro amigo meu, né, de escola, né? Ele levou uma revista em quadrinhos para o colégio, né? Escondido porque a professora não queria que ele levasse quadrinhos lá, tinha até proibido. Eu pedi para ler, então eu comecei a me interessar através dessa revista que o meu coleguinha levou para a escola. Como eu não tinha dinheiro na época, né? Então, quando meu pai me dava algum dinheiro, eu ia lá na banca, comecei a comprar a revista, né? Comecei a comprar, inclusive comecei a colecionar, né? Homem-Aranha, o Hulk, né? O Homem de Ferro. Um certo tempo, eu, admirado com os desenhos, né? Admirado com a arte, os quadrinhos, comecei a tentar copiar aqueles artistas, né? Aqueles desenhistas americanos. Tinha uma editora chamada Grafipar. Através dessa editora passei a ver também o quadrinho nacional. Era o Mozart Couto, era o Watson Portela, o Seto, o Shimamoto, tinha também o Flávio Collin, né? O Mike Deodato, o M. Ribeiro. Eram vários desenhistas, né? E tá faltando o texto, né? É porque usou só como capa, né? Como capa. Naquele tempo, a gente tinha o fanzine, né? Tinha lá o endereço em certa revista e ele já fazia propaganda do fanzine dele, né? Então, naquele tempo a gente se correspondia através dos correios, porque não tinha internet, né? Então, através dos fanzines, eu fui mais me habituando a ler o quadrinho nacional, né? Me impressionava, né? Muito bonito. Eu até deixava até de lado de ver quadrinho americano, quadrinho europeu, para conhecer mais a arte do quadrinista nacional. Na época me chamava muita atenção o traço do Mozart Couto, do Watson Portela, que inclusive eu fiz um clube dedicado a ele com o nome dele. Tanto que ele mandou até originais para mim, através de carta, para eu colocar no clube, né, como uma homenagem. Quer dizer que você se comunicava com essa galera, com esses caras que estavam ascendendo naquela época, mesmo sem internet, com toda a dificuldade da época, você tinha um contato com essas pessoas, com esses artistas. E outra, Assis, nessa época, como não tinha internet, o prazeroso era eu ia para o colégio, né, ia estudar, e eu ficava pensando lá no colégio, de chegar em casa e ter alguma correspondência. Quando eu chegava e via que minha mãe dizia, olha, chegou uma correspondência para você. Aí eu saía correndo e ia logo querer saber quem tinha mandado carta para mim. Às vezes era M. Ribeiro, às vezes era o Watson Portela, era o Mike Deodato, que ele não se escrevia Mike Deodato. As artes dele ele era conhecido como Deodato Filho. Só após que ele começou a desenhar para DC, a Mulher Maravilha, que os americanos acharam melhor colocar o nome dele artístico, mudou para Mike Deodato. E como era a sua relação com esses caras assim? Como é que era a amizade com esses caras? Muito boa, muito boa. Inclusive, desde aquela época, né, eu peguei amizade com o Mike, principalmente com os da Paraíba, né? O Mike Deodato e o M. Ribeiro. O M. Ribeiro, ele fez até quadrinho para mim. A gente pagava para ele fazer um quadrinho e ele fez um quadrinho para mim, exclusivo da Velta. Ele trabalhou em Piancó e não sei qual foi o banco, se foi o Paraiban. Ele foi bancário lá e eu mandava as cartas para ele e ele disse, olha, Aurélio, eu estou fazendo uns quadrinhos aqui através de encomenda, se você quiser eu
E eu me lembro que eu fiz esse contato com ele e ele fez esse quadrinho exclusivo da Velta para mim. Inclusive, a gente fica impressionado de saber, de ouvir você contar essas histórias, né? Que teve contato com esses caras numa época que era muito difícil a comunicação, né? Mas esse interesse meu, de Assis, já era porque eu estava tentando desenhar, né? Tentando pegar alguma coisa deles para colocar no meu traço, né? Então o interesse meu deu a aprender mais ainda através de me comunicar com eles, né? Ele dá uma profundidade na visão do cara, por isso que é importante o arte finalista, né? Tem gente que acha que arte finalista não é um artista, assim, é um cara que só contorna. Certos quadrinhos eu fazia o lápis e quando eu terminava sem texto mesmo, colocava texto no lápis mesmo, eu escrevia, fazia os balões, né? Fazia o texto da minha cabeça e deixava lá, terminava não tinha como onde mostrar, né? Deixava lá num canto. Mas certa vez eu vi que a Grafipar ela fez um concurso dentro da revista para você enviar um material. Eram aqueles iniciantes de quadrinho. Então eu, através do clube que eu fiz de Watson Portela, tinha gente que já mexia com arte final e com texto, né? Então a gente fez uma parceria entre o pessoal do clube. Eu fiz o lápis, o outro fez o texto, o outro fez a arte final e a gente fez esse trabalho e enviou para Grafipar. E eu tive a felicidade de que o trabalho da gente foi escolhido lá e foi publicado. Eu fui fazendo outras histórias, eu fui me aperfeiçoando, com o tempo apareceu a internet. Então, em 2014 apareceu a oportunidade de eu pegar esses quadrinhos que eu tinha deixado na gaveta e comecei a finalizar. Inclusive, todo o Nanquim Arretado, o primeiro número, é desenho e arte final feita por mim. Então, tanto que não saiu tão bom, né? Porque eu estava me aperfeiçoando ainda. E ainda não sou bom, não me considero bom na arte final. Estou aprendendo, né? Então foi onde apareceu o primeiro Nanquim Arretado, que foi minha primeira publicação em quadrinhos. E a escolha dos temas, assim, por que você não optou por super-herói? Então, eu acho que porque eu sou policial militar, às vezes eu via muita coisa, assim, problemas sociais. Às vezes atendia ocorrências de violência contra a mulher, problemas de trânsito, de pessoas com depressão. Uma amiga minha que é poetisa, né? Ela mandou um poema para mim e eu fiz um quadrinho através daquele poema falando do suicídio, como também do aborto. Uma escritora que se chama Rita Maria Félix, ela fez um texto bem bacana e eu quadrinizei esse texto falando desse problema do aborto. E por isso que o meu quadrinho, eu me considero um quadrinista diferenciado de outros quadrinistas, porque a maioria deles vai para essa vertente, né, que é a vertente do super-herói. Da ficção, né? Da ficção. Da fantasia. Mas no meu trabalho tem ficção, tem terror, porque eu gosto muito de desenhar quadrinhos de terror. Eu fiz trabalhos para a Spectro, uns quadrinhos de terror, e a Spectro ela tem esse tema de quadrinhos voltados para o terror, mistério, esse tema ficção científica. Ela é uma revista assim, quase independente também, mas na década de 80 ela foi lançada nacionalmente. Ela chegava nas bancas de revista, que é meu amigo Daniel Sack, que é quem é o que faz essa revista, né? É uma das melhores dedicada a terror. Eu tive uma participação especial que eu gostei muito, foi em uma publicação da Associação de Quadrinistas Caricaturistas de São Paulo. Foi um chamamento para 100 artistas nacionais
para fazer um quadrinho de uma página só. Mandava o material através da internet, por e-mail, e meu material foi um dos escolhidos, né? Então foi um prazer para mim trabalhar nessa publicação. E além disso, eu desenhei um quase fanzine, né, de faroeste. Peguei a referência do filme Django, que ele carrega até um caixão, né? Então eu fiz um faroeste com essa referência. Participei de um quadrinho da UFPB voltado para a temática do racismo. Eu fui convidado pelos professores lá da UFPB, professor Pedro e os alunos, e eles me convidaram através de você, de Assis, né? E eu tive a felicidade de fazer esse quadrinho. Foi muito bacana. Em 2019, eu tive a ideia de fazer um quadrinho relacionado à história de Jacques do Pandeiro. Depois juntei com uma história de Pinto do Acordeon, que ele, antes do falecimento dele, eu fiz um quadrinho homenageando ele. Então eu juntei as duas histórias, tanto de Jacques do Pandeiro como de Pinto do Acordeon, e nasceu Dois Nordestinos do Ritmo. Foi muito importante porque repercutiu, inclusive fui convidado pela Secretaria de Cultura da cidade de Alagoa Grande, cidade natal de Jacques do Pandeiro, onde fui lançar esse quadrinho lá, e inclusive tive a minha participação lá no palco, me apresentando como artista, como desenhista, e também uma homenagem foi feita em João Pessoa, no Espaço Cultural, onde eu expus esse quadrinho do Jacques do Pandeiro, no centenário dele em 2019. Aurélio não é natural aqui de Alagoa Grande, mas está participando da programação porque ele criou aqui um quadrinho Dois Nordestinos do Ritmo. Está sendo lançado aqui e homenageia exatamente Jackson do Pandeiro e Pinto do Acordeão, que é o grande homenageado aqui da Rota Cultural Caminhos do Frio. Eu gosto muito de desenhar caricatura, eu acho que até mais um pouco do que fazer quadrinho. Então eu já participei várias vezes, inclusive dessa associação de caricaturistas. Eles fazem, quando tem alguma homenagem de algum artista brasileiro, jogador, cantor, eles pedem a caricatura, a gente manda por e-mail e eles colocam lá no site. E às vezes sai no G1, né, que é o portal da Globo, né? E eu já fui várias vezes, a minha arte já foi várias vezes incluída na exposição do portal da Globo, do G1. Eu estou com um projeto já pronto, para 2023 o lançamento. Eu acho que na primeira quinzena de 2023, que é uma homenagem que eu estou fazendo a Derrez, que é um cantor, compositor lá de Patos, e a Zabé da Loca, que todo mundo conhece, né? Ela é pernambucana, mas veio morar na Paraíba e viveu vários anos dentro de uma loca e aprendeu a tocar pífano. Através da música, ela foi reconhecida nacionalmente e internacionalmente. Quer dizer que é mais uma HQ em que você apresenta mais dois ícones da cultura paraibana. Positivo. Do Homem-Aranha, aquele jeito dele, meio nerd, né? meio atrapalhado, né? Um cara batalhador, que tem que tirar fotografia para ganhar dinheiro. Eu acho muito massa aquela história do Homem-Aranha, como também do Demolidor, né? Que é advogado. Mas assim, pelo problema dele, o problema da visão, né? Que inclusive eu tenho um problema de glaucoma, né? E para desenhar agora tá ficando meio difícil, tá dificultando. Eu tenho até medo de não poder mais desenhar lá para frente. E se acontecer isso, de você não poder mais desenhar por conta do seu problema? Pai, eu vou ficar muito triste, né? Porque eu tenho até medo de pegar uma depressão, porque o desenho para mim é quase tudo na vida, né? É onde eu tiro meu estresse, é onde eu me divirto. Então para mim é uma paixão, né? Mas eu creio que ainda vou desenhar muito ainda.
para os jovens, né, que gostam da arte, gostam de desenhar, gostam de quadrinho, que pretendem no futuro ter seus trabalhos publicados, que não desista, né? A gente que tem um sonho, porque Deus nos ajuda quando a gente trabalha. Então a gente tem que prosseguir e nunca desistir dos nossos sonhos.